Homeschooling. Homeschooling é ensinando a seu filho a estudar em casa, né? Você não leva para a escola, né? Esse é o jeito de ensinamento hoje dos pais, né? Muitos países lá fora eles têm eles podem, né, ter essa lei, né? Eles podem ensinar os filhos em casa, assim, mas aqui no Brasil parece que é proibido. E aqui, ó, eu vi essa matéria aqui no Balanço Geral de Florianópolis. Mãe é multada em 100 mil por educar filho em casa. Homeschooling vira caso de justiça. É isso aí. Começando aqui mais um vídeo pro canal. Canal favorito do Lucas Neto. E da Nina Filmes Oficial. Bora pro vídeo. Agora tem uma história que causa indignação. Tem uma mãe que está sendo processada e multada em 100 mil reais por manter o filho estudando em casa. Homeschooling. O caso reacendeu a polêmica sobre a regulamentação. Multada em 100 mil reais, hein? É dinheiro. Infelizmente, vai na contramão do que outros países já As fizeram. crianças que vão para a escola e não estudam. Isso está acontecendo. Esse tem que ser multado. Aqui. Karina Kobe. Regiane conta que na pandemia, quando começou a acompanhar o filho nos estudos online, percebeu que o menino não sabia conteúdos básicos para a sua idade. Nós tivemos a pandemia lá em 2020, que todo mundo ficou em casa, e a escola começou a mandar conteúdo para casa para que os pais fizessem. Naquele momento. Você viu, a pandemia, muitas pessoas, né, se redescobriram, né, em muitos talentos, né. Você viu, ela que é advogada, ela virou professora, né. Eu que sou motorista, virei barbeiro, comecei a cortar meu próprio cabelo. Do meu filho também, o cabeludão. Mas ele não gosta de cortar comigo, porque ele falou que pinica. Tô enjoado. Vamos lá. Como a gente começou a se fazer mais presente nas atividades, eu comecei a notar muitas deficiências, especialmente do meu filho. E eu sempre digo que a culpa não era da escola. A culpa era minha, que deixei por tanto tempo ele ir passando de ano sem que ele tivesse efetivamente aprendido. Quando a pandemia acabou, ela decidiu manter o filho estudando em casa. Passou a dar os conteúdos para ele e, na sequência, contratou tutores que hoje dão as disciplinas que fazem parte da grade curricular do primeiro ano do ensino médio. Mas, por conta disso, o Conselho Tutelar e o Ministério Público foram acionados. Após um período de busca ativa, a escola abriu um apoio por evasão escolar, enviou para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar me visitou com uma folha, com vários artigos de lei, eu assinei que estava ciente, e a partir disso enviou para o Ministério Público. Regiane confessa que sabia das consequências, mas não imaginou que seriam tão drásticas. A possibilidade de perder a guarda do filho lhe deixou apreensiva. A mãe conta que em nenhum momento eles foram ouvidos, nem ela, nem o filho, para que pudessem mostrar como têm sido os estudos em casa. Meu filho não foi visto, ele não foi ouvido. Eu pedi nos autos que tivesse acompanhamento de assistência social forense, psicóloga forense, que o juiz e o promotor viessem até a minha casa ver a realidade do que estava acontecendo aqui, mas nada disso foi feito, então nós não tivemos nem a oportunidade de produção de provas. A educação domiciliar não é permitida no Brasil por falta de legislação específica. Daniele Spezin é diretora do Núcleo de Direito da Criança e do Adolescente da Escola Nacional de Advocacia da OAB de Santa Catarina. Ela explica que projetos de lei tramitam na Câmara e no Senado para regulamentar a prática.
Aqui no estado, em 2023, o Tribunal de Justiça considerou o ensino domiciliar inconstitucional. A gente tem projetos de lei, mais de um, né, que correm, já passaram alguns deles, né, os que têm mais fôlego, na Câmara de Deputados e se encontram no Senado Federal. A gente precisa passar pelas duas casas, né? Então, há notícias de se marcar audiência pública, mas realmente é algo que a gente precisa acompanhar melhor. E as famílias e a sociedade de modo geral discutir mais o assunto. Além disso, Daniela acredita que a discussão precisa acontecer com toda a sociedade. É preciso levar em consideração a realidade brasileira e não somente copiar modelos de outros países. É diferente da nossa realidade e também muito distante da nossa realidade. Então é importante que a gente pense no Brasil, a gente tem previsto e muitas vezes implantado um sistema de garantia de direitos, para todos os direitos de criança e adolescente. Não se trata, e nem deve se tratar, isso é bem importante, de controle das famílias, uma fiscalização e uma invasão no âmbito privado, né, que a gente tem que respeitar bastante, né? Mas é muito mais de entender algumas estatísticas, alguns números, por vezes, de afastamento da criança da sociedade, aí o perigo também de a gente ter crianças com dificuldade de socialização. Essa parte da socialização é que se preocupa um pouco mais, né? Porque, igual a gente na escola tem o Dia dos Pais, das Mães, que é comemorado, né? E eles juntam todos os alunos, né? Essa é a parte boa da socialização. Igual no mês passado foi em junho, né? A festa junina, né? Meu filho participou, né, cara? Dançou, eles fazem aquela coreografia, né? Da dança, é bem legal, né, a participação deles, né? A parte boa da escola é isso, é a socialização, né? Claro, com o ensino também, né? Mas no caso da mãe dele, se a mãe dele realmente se garante em ensinar ele, né? E ela acabou até percebendo, né? Que ele estava passando o passado de ano, mas não estava só estavam promovendo ele, passando ele como, tipo assim, entendeu? Anne também espera por essa regulamentação, pois para ela, permitir que o filho de 15 anos possa estudar em casa só trouxe benefícios para o aprendizado e para a vida social do adolescente. A partir do cronograma que a gente tem, porque a gente estuda a partir de uma linha do tempo, a partir desse cronograma ele tem liberdade de se aprofundar naqueles conteúdos que ele tenha mais interesse. Que hoje eu tenho mais convicção ainda de que na escola ele sofreria ainda mais. Do jeito dele, ele tem se desenvolvido melhor e tem se adaptado melhor. Espero que seja uma boa decisão, que seja uma decisão favorável às famílias educadoras, que a gente tenha essa liberdade, porque os processos vêm por falta de uma regulamentação, não por falta de lei ou porque é proibido. E sempre existiu a educação domiciliar. E a gente sofre com isso porque não há essa regulamentação. O projeto está agora parado lá no Senado. O Brasil é um país que realmente precisa ser estudado. Ele é complexo por uma montanha de decisões equivocadas que são tomadas todas as semanas. É simplesmente incrível. E o foco do debate está na liberdade. Esse é o ponto. Ninguém quer proibir nada, né? Nem restringir nada. A ideia é que a liberdade seja entregue às famílias para que elas, que são as maiores interessadas, tomem os caminhos que acham que são convenientes e melhores para os próprios filhos. Que nenhum pai, em sã consciência, vai querer que o filho vá mal, que não saiba nada. Ao contrário, quer que ele estude, quer que ele aprenda, quer que o ensino funcione. O pai que realmente que tem preocupação com o filho, tanto com a educação como a saúde, né? Realmente ele vai se interessar muito por isso, né? E você vê que o Brasil é o país da impunidade, da injustiça, né? E aqui vamos ver alguns comentários. Olha lá, o @Monkugler. Com coisas graves, o Conselho Tutelar não se preocupar com isso, sim. É verdade. O @Monkugler tá falando aqui, ó. Coisas graves, o Conselho Tutelar não se preocupa. Então, tem coisas, né, que crianças abandonadas aí, né, muitas vezes não vão pra escola, né, porque estão desviando o caminho, né, meu. Aí o Conselho Tutelar tem que ver isso aí, né. @Jean Guimarães. Isso sim é mãe. Evitou o bullying, melhorou o ensino e vai estar melhor alimentado.
O bullying, no caso, faz parte, né, meu? Quem nunca sofreu um bullyingzinho, né, na escola? Eu tenho 40 anos, meu. Sempre fui chamado de rolha de poço, de chupeta. E tô aqui, bem, pra caramba. Na parte do ensino, que ele falou melhorou o ensino, né? O ensino, no caso, porque ela tem a capacidade de ensinar, né, meu? De repente, por ela ser advogada, né? Tem um estudo bom, né? E elas têm o tempo, né, para poder. Tem que ter tempo também, né? Não é só você ter condições, né? E o alimentado, né? Que ele se alimenta em casa, né? A alimentação na escola muitas vezes também é boa. Antigamente nós comia bem pra caramba. Pelo menos na minha época, né? O arroba PlayStarGame5. Crianças que sofrem maus tratos, o Conselho Tutelar e o Ministério Público não faz nada, não. Agora receber educação em casa eles faz para prejudicar. Realmente tem que ter essa visão aí, né, meu? Porque ele não tá indo pra escola, mas tá aprendendo, né, meu? Por preocupação da mãe, né? Ela fica em cima dele, né? O arroba Flávio Noides, que mais tem é criança dentro da escola com dificuldade em socialização. Muitos só fazem atividades em grupo, pois são obrigados. Falo isso. O arroba Flávio Noides. É verdade. Nem sempre a solução tá na escola, né? Ele continua aqui, ó. Falo isso pois lecionei em escolas públicas e vários alunos pediam para não fazerem atividades em grupo. Tudo que for para ajudar no desenvolvimento da criança e adolescente é válido. Tenho acompanhado várias pessoas que fazem homeschooling e vejo a diferença positiva em relação ao ensino tradicional, presencial, que só piora. Quem não apoia isso é militante e gosta de sofrer nas escolas. O rapaz aqui parece ser professor, né, meu? Ele tem uma certa moral para poder falar, né? Tem conhecimento, né? Meu entendimento. Ele tem a vivência na escola, né? Sabe que nem sempre na escola é mil maravilhas. Mas a escola mais tem o lado bom que eu falo é as festas, né? As festividades, a parte da socialização que, bem ou mal, às vezes a pessoa sendo... Isso depende muito dos pais, né? Também, né? Porque eles estando dentro ou fora da escola, a educação começa aqui, do berço de casa, né? Beleza? Mais episódios desse capítulo estaremos de olho para você. Abraço!